Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de portas. Um vídeo que foi muito pedido depois que a gente fez o vídeo de reforma da porta aqui da oficina. Bem, mas nós não vamos falar dos tipos / modelos de portas. A gente vai falar da parte mais importante de uma porta, que é a folha em si, que é como a gente chama a porta, uma folha de porta. Mas é claro que se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, aí sim falando só sobre os modelos de porta. Porta do tipo concha, porta do tipo camarão, porta comum, onde eu uso, qual a aplicação, quais as dimensões. Aí você sabe, desce aqui no comentário e diga que se vocês também querem assistir esse vídeo, que aí eu preparo um vídeo bem bacana com esses outros modelos de portas. E quando estamos falando de tipos de folha de porta, nós temos basicamente 3 tipos no mercado. A porta de madeira maciça, também conhecido como porta de madeira montada ou porta de madeira de lei. Nós temos a porta do tipo sólida e depois nós temos a porta semi-oca. Vamos começar aqui pela porta maciça. Quando estamos falando de porta de madeira maciça, o mais comum é você encontrar 3 espécies de madeira, que seria o angelim, o cedro e o eucalipto. É claro que você pode sim encontrar outras madeiras, como por exemplo o cumaru ou o ipê. A porta de madeira maciça, normalmente ela não é lisa. Por quê? Porque ela é feita com peças de madeira natural. Isso porque é muito mais barato, tem um preço muito mais acessível. E mesmo assim eu estou falando de portas que começam aí na faixa dos seus 500, 600 reais. Agora, quais são as vantagens de uma porta de madeira maciça? Normalmente são utilizadas para a área externa, porque ela tem uma maior resistência à umidade e à água. Ela também tem uma grande resistência mecânica. Sim, não é qualquer pesada na porta que arrebenta a porta. Por isso elas são utilizadas normalmente na entrada de casas. Não são portas que são utilizadas em apartamentos, porque apartamento pressupõe que ele já tenha todo um aparato de segurança. Outra coisa que a gente precisa entender sobre portas de madeira maciça é que elas são extremamente pesadas. Então fica aqui a dica, ferragem para essas portas precisa ser de excelente qualidade também. Agora, as portas sólidas ou as portas compostas. Precisamos entender que ela também é uma porta de madeira maciça. Sim, mas normalmente o miolo dela é de pinos. É feito com pequenos pedaços de pinos que formam um grande painel. Na sequência, esse painel recebe 2 revestimentos, um de cada lado, que pode ser um revestimento de compensado ou um revestimento de MDF. Depois ela recebe ali uma firulinha, outra, sei lá, um friso, um desenho diferente. E aí você tem uma porta sólida, que é exatamente o caso da porta aqui da oficina. Ela também é uma porta que tem uma boa resistência mecânica, também pode ser utilizada na área externa, mas aqui vale uma atenção muito especial. O acabamento dessa porta precisa ser em todos os lados. Você não pode pendurar a porta, dar o acabamento na frente, nas laterais, do outro lado, na parte de trás, e deixar a base dela sem acabamento e o topo sem acabamento. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque a água vai infiltrar, ela vai estufar e você vai perder a porta. Lembrando que a porta sólida, ela pode sim receber uma folha de madeira natural, sei lá, de curupixá, de ipê, de embuia, do que quer que seja, para que ela tenha um aspecto de madeira maciça. Mas todo o miolo dela é de pinos, que é uma madeira relativamente fraca, tá? Então isso precisa ficar bem claro. E agora nós vamos falar dessa queridinha aqui, que é a porta semi-oca, que é o tipo mais comum, o mais utilizado e também a porta que tem o melhor custo-benefício na hora da sua utilização. A primeira coisa que a gente tem que entender numa porta semi-oca é que ela tem um excelente custo-benefício. Primeiro, porque normalmente elas são mais baratas para o consumidor. Segundo, ela faz o uso racional da matéria-prima, ou seja, eu não tenho desperdício de material para fazer ela e eu tenho uma menor utilização de madeiras, né? Então acaba que, de uma certa forma, eu beneficio a natureza
ao estar economizando recurso, ao estar economizando matéria-prima. Uma outra coisa é que essas portas são para ser utilizadas em áreas internas. Por que não em áreas externas? Porque ela é uma porta que possui baixa resistência mecânica. Ou seja, ela é uma vedação, não é uma porta que vai te dar alguma segurança. Se você der um empurrão mais forte nela, você quebra ela e pronto, alguém entrou na tua casa. A primeira coisa é que, como o nome já diz, ela é semi-oca. Então aqui dentro eu posso ter pequenas ripinhas de madeira ou até mesmo um alvéolo, ou seja, uma colmeia de papelão. É por isso que essa porta é muito mais leve do que as comuns e também faz o uso mais racional da matéria-prima. O que eu ia utilizar para fazer uma porta sólida, eu utilizo para fazer às vezes 3, 4 portas do tipo semi-oca. E esse é o principal motivo para essa porta ter indicação para uso em áreas internas. Porque além de ser leve, ela também é uma porta muito mais frágil. Uma outra coisa é com relação à restrição de ajustes dessa porta. Uma porta de madeira maciça ou uma porta sólida, você consegue fazer muito ajuste nela, diminuir ela o suficiente para caber em praticamente qualquer vão. Já quando eu estou falando da porta semi-oca, meu ajuste máximo é de 10 milímetros em cada lateral. Isso para que eu não perca a rigidez estrutural da porta. Então acaba que ela tem uma certa restrição se você tiver aí um batente menorzinho ou um vão menorzinho. Bem, e vocês lembram que eu disse que na porta sólida você precisa fazer o acabamento nas laterais, no topo e na base? Nessa porta é a mesma coisa. Então agora que eu já expliquei tudo, vamos fazer um resumão. Já pega aí papel e caneta para anotar tudo direitinho. Porta de madeira maciça ou madeira natural. São portas pesadas, feitas de madeiras nobres, que têm a sua utilização indicada para áreas externas. Portas de madeira sólidas podem ser utilizadas em ambientes internos ou externos, lembrando que são portas compostas e precisam sim do acabamento em todas as suas faces, principalmente na base. Portas semi-ocas são indicadas para uso interno, possuem baixo peso e sim, também precisam de acabamentos em todas as faces para que você tenha uma durabilidade alta. Lembrando que a resistência mecânica da porta semi-oca é uma resistência mecânica baixa. E esses 3 tipos de folha podem ser utilizados tanto na porta comum, como na porta concha, como na porta camarão. Sim, eu tenho essa variedade muito grande no mercado disponível para você utilizar. Todas essas portas eu vou ter na madeira natural ou até mesmo pré-pintadas para receber aí uma corzinha e tudo mais direitinho. E esses 3 tipos de porta você pode utilizar o acabamento que você quiser, desde a utilização de um verniz ou verniz marítimo até a utilização de um esmalte ou uma laca PU. Isso aí fica a seu critério. Bem pessoal, e esse tipo de vídeo ajuda vocês a fazerem escolhas certas, sabendo exatamente o que vocês estão comprando. Se você tiver mais alguma dúvida, não esquece de colocar aqui embaixo. Não está inscrito aqui no canal? Se inscreve, deixa aquele joinha bacana. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está reformando, pensando aí em comprar umas portas. Manda lá no WhatsApp, que eu acho que vai ajudar ele também. Até mais, pessoal!